Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luísa, eu tenho 17 anos e eu sou criadora daqui do Ajuda Quem Estuda. Então bora lá para mais vídeos sobre repertório pop, bora sair um pouco dessas comédias românticas, romances dramáticos. Eu trouxe um filme um pouco diferente, mas que tem um pouco a ver, porque tem casais, claro, tem romance, mas não é o foco do filme. Que é o filme O Estagiário, ou Um Senhor Estagiário. Eu acho que é um senhor estagiário, tá? Então vamos chamá-lo desse jeito aqui. Bom, o filme é de 2015, é uma comédia dramática. O tempo de duração é 2 horas e 1 minuto. E a classificação indicativa é para 10 anos. Bora ler a sinopse agora? Bora lá. Eu vou colocar aqui como eu sempre faço, tá? Vou até colocar meus óculos, que senão eu não enxergo pra ler. Jules Austin é a criadora de um bem-sucedido site de venda de roupas, que apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de 2 centenas de funcionários. Ela leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público. Quando a sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker. Aos 70 anos, Ben leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um amigo. Então, esse filme é tipo assim a coisa mais fofa do mundo. Assim, dá vontade de guardar um potinho o Ben. O Ben é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se tu não assistiu, por favor, assista, porque o Ben é a pessoa mais fofa do mundo, tá? Tô dizendo. Se tu assistir e não achar que o Ben é a pessoa mais fofa do mundo, tu volta aqui e me diz por quê. Porque eu não sei como que tu não vai achar isso. Bom, eu consegui extrair desse filme 10 temas. Meu Deus, Luísa, 10 temas, como que tu conseguiu fazer isso? Assim, os temas eles não são tão diferentes, eles são bem parecidos na verdade. Então, tem um que só muda uma palavrinha, mas enfim, eu consegui 10 temas, isso que importa, tá? Por favor, quero elogios por ter conseguido tantos temas assim. Tá, então bora falar um pouquinho mais do filme agora? Bora lá. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all... Bom, hoje eu vou tentar ser mais sucinta, senão não vai dar tempo de eu falar de todos os temas aqui, tá bom? Então, vou começar a falar agora do filme pra não ficar tão longo, ok? O filme começa com o Ben, que é um septuagenário. Eu achei essa palavra muito sensacional quando eu li na Netflix. Ele é um septuagenário, ele tem 70 anos e ele perdeu a esposa dele, a Molly, faz uns 3 anos. E a vida dele é muito monótona, porque ele é aposentado e ele não faz tanta coisa assim de diferente, ele sempre faz as mesmas coisas e ele já tava cansado disso, sabe? Ele achou que no início, quando ele se aposentou, ia ser um negócio tipo, nossa, agora eu tô livre. Mas ele já tava cansado daquilo, de ficar sempre fazendo as mesmas coisas e de ficar muito sozinho. Então, um dia ele tava lá andando na rua e daí ele viu um panfleto, um anúncio, dizendo que uma empresa lá precisava de estagiários sênior, ou seja, estagiários idosos a partir de 65 anos. E daí ele falou assim, ué, por que não? Uma coisa nova pra eu viver. E daí ele se inscreveu nesse projeto e ele fez várias entrevistas e daí ele passou porque o Ben é a pessoa mais maravilhosa, como eu tinha dito antes. E todo mundo gostou dele. Bom, ele ia ter que ficar trabalhando junto com a Jules, que é a criadora, a dona da empresa, né, a chefe. Só que como as próprias personagens falam, ela é bem difícil de lidar, então ela ficou meio assim, porque ela não se dava muito bem com os pais dela, principalmente com a mãe dela, que também era idosa, então ela disse que ia ser meio difícil. Então, acontecem várias coisas lá, e daí o Ben começa a conquistar ela de pouco em pouco, e aí ela começa a gostar muito dele. Um dia o motorista da Jules estava bebendo lá uma coisa, então, com álcool no caso, e o Ben foi lá e disse assim, olha, eu acho que seria melhor tu falar pra ela que tu não tá se sentindo bem, que eu levo. Daí ele vai lá e vira o motorista dela, ele ajuda com a filha dela, ele leva ela num aniversário um dia, então ele vai conquistando toda a família, toda a empresa, porque ele é muito fofinho. E, enfim, eles viram amigos, os dois, eles viram grandes amigos.
E daí eles saem para beber um dia, eles viajam para São Francisco juntos, porque a empresa estavam dizendo que precisava de um CEO, ou seja, um chefe para a empresa, para comandar a empresa, porque como a Jules não tinha experiência, precisava de alguém para comandar. Então eles foram lá entrevistar um CEO, a Jules gostou dele, mas o Ben sempre disse que como a empresa era dela e tinha o jeitinho dela, se ela fizesse isso, ia perder isso. Ia perder esse jeitinho e que ela tinha que se esforçar, que como ela tinha criado aquilo, ela ia conseguir manter aquele negócio. E ela ficou assim tocada com aquilo e ela acabou negando a ideia de ter um CEO e ela continua liderando a empresa, né? Ela estava mais querendo esse CEO porque o marido dela estava traindo ela e ela queria que a família dela voltasse a ficar estabilizada, né? Mas no fim ela percebeu que aquilo não era certo, ela não ia ter que ficar correndo atrás dele, do marido dela, ele que viesse atrás dela. Então ela continuou comandando a empresa, e daí no fim dá tudo certo, né? Porque é um filme muito fofo. E daí eles vivem felizes para sempre. E é muito fofo esse filme. Então basicamente foi esse o filme, tá? Eu sei que eu cortei várias coisas. Até o Ben conhece uma namorada nova, a Fiona, que é a massagista. É que se eu falar tanta coisa, não vai dar tempo de eu falar dos outros temas. E também, se tu não assistiu, eu acho que seria bem legal se tu assistisse, tá bom? Agora vamos falar dos temas, que como eu tinha dito, eu consegui extrair 10 temas, então vamos começar. Tem dois que são bem parecidos, que são a necessidade da inclusão e educação digital para idosos e desafios para a inclusão digital da terceira idade. Bom, é necessário para os idosos eles saberem, né, usar os aparelhos tecnológicos, tipo celular, computador, enfim, para eles poderem se manter conectados, né? E os desafios é porque é sempre difícil tu ensinar alguma coisa nova a alguém, né? Principalmente se a pessoa não tem experiência nenhuma com isso. Então, mostra isso no filme, porque quando o Ben foi fazer a entrevista de emprego, ele teve que fazer um vídeo, ele não podia, sei lá, mandar uma carta, ele teve que fazer um vídeo, ele não sabia usar a câmera, ele não sabia usar a entrada USB, então o neto dele teve que ensinar ele. E também na empresa, quando ele entrou, ele não sabia usar o computador, então os outros estagiários, os funcionários, enfim, eles tiveram que ensinar o Ben, ensinaram ele a mexer no celular com touch, então é bem importante, assim, para manter a terceira idade conectada, né? Aumento da expectativa de vida no Brasil, porque ao longo do tempo está aumentando a expectativa de vida e eu acho que um desses motivos pode ser que agora estão incluindo mais os idosos na sociedade, não estão mais largando, digamos assim, isso aí não serve mais pra nada, já tá velho. Não, eles podem servir, parece um produto, né? Eles podem fazer muitas coisas, não importa se eles são mais velhos ou mais novos. Tanto que o Ben aceitou o estágio, né? Eles estavam propondo isso, de contratar estagiários idosos para eles não continuarem parados, para eles voltarem à ativa, né? Para eles terem um papel na sociedade. O conflito entre gerações e seus desafios na sociedade contemporânea, porque, por exemplo, a Jules, ela tinha uma relação ruim com a mãe dela, porque ela sempre estava trabalhando, a Jules, e a mãe dela meio que não aceitava isso, sabe? Ela queria mais atenção. Então, atualmente a gente tá vivendo num mundo que é mais rápido, que precisa que as coisas fiquem prontas mais rápido, só que algumas pessoas ainda, principalmente os mais idosos, eles não conseguem seguir esse novo estilo de vida que a gente tá vivendo, né? Então é um grande conflito entre as gerações para poder aceitar o lado um do outro. Habilidades e competências para as profissões do futuro, que eu acho que mostra bastante isso também, que a empresa da Jules é uma empresa nova, né? É uma startup, é uma empresa emergente que está surgindo no mercado. Então mostra que tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, tem que manter uma relação de fidelidade e de lealdade com os clientes, tem que ser generoso, enfim.
e debate sobre a relação das startups e a geração de millennials, que é mais ou menos a mesma coisa, que a geração de millennials é a geração Y, que foram os nascidos entre 1980 e 1995, que atualmente, sei lá, tem uns 27, 28, 30, até uns 40 e poucos anos. E eu anotei aqui, ó. De um ponto de vista mais humano e prático, a geração Y é conhecida por estar constantemente necessitando de resultados para estimulá-los e motivá-los. Então, as pessoas que têm essas empresas que estão na geração Y, elas precisam de motivação. E nisso, o Ben, ele exerce uma influência muito positiva na vida da Jules, porque ele se dedicou a ajudar ela, né? Ele se dedicou para observar ela não só como uma pessoa superior a ele, como uma pessoa mesmo, tipo, uma pessoa que tem sentimentos. Então, ele ajudou ela com a empresa. Ele viu quais eram os medos e os sonhos dela. E ele motivou ela para ser capaz de fazer com que a empresa fosse cada vez mais longe. Outro tema é os caminhos para a nova gestão do trabalho na era tecnológica, porque a gente, agora com a internet, parece que a gente não tem mais um contato tão humano. Então, eu acho que um desses caminhos é ser uma empresa mais humana, sabe? Tratar as pessoas com... tipo, valorizar as pessoas, sabe? Então, a Jules faz isso na empresa dela, tanto que quando alguém faz alguma coisa que merece um reconhecimento, eles tocam o sininho e todo mundo bate palma, sabe? Porque é uma coisa que tem que fazer com que as empresas sejam mais humanas, mesmo com a internet. Bom, a importância do empreendedorismo feminino na sociedade brasileira, porque a Jules era uma empreendedora. Ela trabalhava, e o marido dela também, antes dela começar a empresa. E quando ela começou, o marido dela, ele largou o emprego dele para poder cuidar da filha do casal, para que a Jules pudesse trabalhar. E às vezes é difícil aceitar isso na sociedade que a gente vive, que a mulher que é a provedora e não o homem. E que a mulher pode trabalhar sim, que ela não tem que tentar conciliar tudo isso, que os dois, tanto o homem quanto a mulher, podem fazer os trabalhos domésticos. Então, é difícil fazer isso, né, sem prejudicar a vida em conjunto. Então, ela mostra bastante isso, que ela era uma empreendedora, tanto que ela negou a ajuda do CEO. A mulher brasileira no mercado de trabalho, porque está crescendo cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho. Claro que ainda são os homens que são os provedores na sociedade que a gente vive, né? É tido como uma verdade que os homens têm que ser os provedores. Mas, graças a Deus, cada vez mais as mulheres estão tomando lugares de liderança. E a igualdade de gêneros em discussão no século XXI, porque eu acho que um dos motivos dos investidores não quererem que a Jules continuasse a ser a diretora, que ela que fosse a chefe da empresa dela, é porque ela era uma mulher e que ela não tinha tanta experiência, mas que provavelmente se fosse um homem isso não aconteceria, né? Iriam deixar o homem. Então ainda tem muito que debater sobre esse assunto, tanto que na maioria dos casos as mulheres ganham muito menos que os homens, e eu acho que foi esse um dos motivos para quererem colocar um homem para gerir o negócio da Jules. Então, confere aí um exemplo da introdução. Bom, gente, eu escolhi o tema A Necessidade da Inclusão e Educação Digital para Idosos, e eu escrevi essa introdução juntamente com o meu professor de redação, e ela ficou mais ou menos assim. O filme estadunidense Um Senhor Estagiário retrata a história de Ben Whittaker, um senhor de 70 anos que se candidata à vaga de estagiário sênior da empresa online de moda de Jules Austin. Com isso, Ben precisa aprender a se adaptar às tecnologias para poder trabalhar de forma eficiente na companhia.
No entanto, levando em conta o plano não ficcional, muitos idosos têm dificuldades ao tentar se incluir digitalmente na sociedade, porque muitas vezes não têm o apoio da família. Assim, as pessoas da terceira idade tornam-se dependentes de seus familiares e possuem sua autoestima mais fragilizada, uma vez que são tidos como cidadãos que, pela idade elevada, não conseguem mais aprender coisas novas. Então, os dois argumentos foram que, se eles não forem incluídos, eles se tornam mais dependentes de seus familiares e a sua autoestima fica mais fragilizada. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já tinham pensado em um senhor estagiário desse jeito, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!